Revelações sobre encontros com alienígenas. O que o governo esconde? Bem-vindos a mais um vídeo intrigante. Hoje, mergulharemos no enigmático mundo das revelações sobre encontros com alienígenas e descobriremos o que o governo pode estar escondendo. Evidências históricas e modernas de encontros. Ao longo da história, várias pistas têm nos levado a questionar: será que estamos realmente sozinhos? A humanidade conhece essa verdade há muito tempo, mas infelizmente há pouca ou nenhuma evidência para apoiar isso. Desde videoclipes e relatórios de indivíduos até imagens vazadas da NASA, em quase todas as peças de evidências para provar a existência alienígena foram deixadas de lado. Desde antigas pinturas até estruturas enigmáticas, sinais de encontros com seres extraterrestres têm permeado nossa história. O mistério dos alienígenas e dos seres inteligentes do mundo exterior não começou em nosso século XXI ou com o Congresso dos Estados Unidos. Desde o início dos tempos, muitos mitos e lendas dos pergaminhos sugeriram que a humanidade teve contato com alienígenas repetidas vezes. A existência de várias estruturas inexplicáveis, como pedras e as pirâmides, também tem sido uma fonte de controvérsia, com muitos se perguntando se essas estruturas foram construídas por seres de outro mundo. Além destas, há pistas mais diretas e evidências de avistamentos de alienígenas, como a pintura do século XV chamada Madonna com São Giovannino. Esta pintura foi apelidada de pintura OVNI, porque atrás do retrato da Virgem Maria está o que parece ser um OVNI pairando no ar, enquanto um homem e seus cães olham para ele de baixo. Ao ver que remonta ao século XV, faz você se perguntar se os alienígenas têm vivido entre nós? Esta não é a única prova antiga de atividade alienígena, embora várias outras pinturas e pergaminhos na Índia transmitam uma mensagem semelhante à retratada nesta pintura. Além disso, os arqueólogos sempre encontraram peças O ao longo dos últimos séculos. Peças O são objetos pré-históricos encontrados em todo o mundo que não se enquadram em sua idade ou época determinada. Por exemplo, imagine encontrar um rifle AK-47. Só que está enterrado a 60 metros abaixo da terra e tem 500 anos. Certamente isso não deveria ser possível, já que as armas AK-47 só foram inventadas em 1947. E não são apenas relatos antigos. Avistamentos modernos de UFOs, objetos voadores não identificados, também nos deixam intrigados. Avistamentos modernos de OVNIs. Há muitos avistamentos modernos de OVNIs, especialmente na América. Recentemente em Las Vegas, os policiais enfrentaram uma emergência 911, já que alguns moradores locais teriam citado alienígenas verdes em sua vizinhança. Um dos policiais até admitiu ter visto algo que parecia como uma estrela cadente pousando ao longe, e alguns moradores locais alegaram ter visto algumas criaturas verdes de aparência estranha, com cerca de 2,5 a 2,7 metros de altura, que você vê há décadas. Os americanos encontraram o UAPs ou fenômenos aéreos não identificados do Novo México à Flórida. Vários moradores locais tiveram encontros manuais com o que eles acreditam serem alienígenas. Mas na maioria das vezes esses eventos são encobertos ou deixados de lado pelo governo, e é por isso que dificilmente há qualquer prova concreta ou filmagem de alienígenas no espaço público. O encobrimento governamental. Mas o que acontece quando esses relatos chegam às mãos do governo? Essas provas existem apenas de que o governo mantém documentos classificados pelo Congresso. Compartilharam que uma pesquisa revelou que cerca de 68% dos americanos acreditavam que o governo estava escondendo deles informações sobre o UAPs. Outra revelou que os americanos estavam geralmente insatisfeitos com a maneira como o governo lidava com relatos de avistamentos de OVNIs, mesmo quando relatos de testemunhas oculares de OVNIs chegam de fontes confiáveis, como médicos, cientistas, funcionários públicos. O governo ainda daria o tratamento silencioso ao fazer seu discurso. Descobrimos que muitas vezes as informações são mantidas em sigilo, deixando-nos com mais perguntas do que respostas. Um membro do Congresso, Tim Burchett, admitiu que eles enfrentaram muitos obstáculos dos poderes superiores em sua tentativa de descobrir a verdade sobre os OVNIs. Ele também admitiu que a situação vinha perturbando os Estados Unidos há muito tempo, porque várias pessoas o encontraram para compartilhar suas experiências com OVNIs. Alguns deles congressistas como ele
Acima de tudo, ele próprio era um testemunha viva da existência de alienígenas e OVNIs. Testemunhas muitas vezes enfrentam descreditação e acusações de conspiração. Os pilotos relataram ter visto coisas e objetos estranhos no céu, mas por medo de perder seus empregos, essas testemunhas oculares não pressionam mais para informar o público sobre o que eles viram. Por exemplo, um piloto chamado Gordon Cooper que voa em aeronaves avançadas como o Mercury 9 e o Gemini 5 relatou como ele viu uma colônia inteira de OVNIs em uma viagem específica. Isso aconteceu em 1951. Ele viu vários OVNIs de diferentes tamanhos voando sobre a Europa, na direção leste-oeste. Eles eram muito organizados e também pareciam estar em formação de caça. Cooper teve outro encontro com OVNIs em 1963. Cerca de 10 anos após o incidente inicial neste encontro, ele estava voando sozinho quando avistou um estranho objeto verde brilhante voando em direção à sua aeronave. O estranho objeto voador foi até detectado no radar. Cooper conseguiu sair do caminho. Naquela época, Cooper sempre relatava aos superiores que esses seres estavam visitando nosso planeta vindos do espaço sideral, mas nada foi feito a respeito. Seu caso é igual ao de vários outros pilotos e pessoal espacial. Até mesmo o famoso Neil Armstrong supostamente encontrou alienígenas durante sua Apollo missão à Lua com seu parceiro Edwin Buzz Aldrin. Há rumores de que durante essa missão Armstrong enviou uma mensagem secreta à NASA dizendo que você não acreditaria. Há outras espaçonaves aqui alinhadas do outro lado da borda da cratera. Armstrong nunca confessou essas alegações nem as negou. Esta tem sido a rotina típica com avistamentos de OVNIs. Alguns são desacreditados e outros que parecem legítimos são retidos. A audiência pública do Congresso. Mas em um momento crucial, algo inesperado aconteceu. O Congresso dos Estados Unidos decidiu conduzir uma audiência pública para discutir os encontros com o UAPs, fenômenos aéreos não identificados. E é por isso que os Estados Unidos, o Congresso em 2023 embarcou em uma audiência pública sem fins lucrativos para abordar a questão dos UAPs. Eles também pretendem dar aos pilotos uma plataforma para se expressarem e contarem ao mundo que coisas inexplicáveis eles viram em suas carreiras afetou os pilotos, funcionários públicos e cidadãos e não foi facilitado pelo governo dos Estados Unidos. Na verdade, o ex-diretor de inteligência nacional John Radcliffe admitiu uma vez durante uma entrevista à CNN que os Estados Unidos, o governo se sabe mais sobre alienígenas e OVNIs do que está deixando o público saber. Ele disse, cito, que há muito mais avistamentos que não foram tornados públicos e, portanto, as pessoas foram deixadas no escuro por muito tempo. Esta é a questão que o Congresso pretendia abordar para trazer à luz todos os fatos ocultos sobre alienígenas até agora, e chamar testemunhas oculares para apoiar essas afirmações. Antes que as testemunhas fossem autorizadas a falar na audiência, elas foram convidadas a jurar, o que fizeram solenemente. Testemunhas, incluindo pilotos e ex-oficiais de inteligência, compartilharam suas experiências e preocupações diante do público. Testemunhos impactantes. O que essas testemunhas têm a dizer é verdadeiramente surpreendente. A primeira testemunha chamada pelo Congresso foi o Tenente Ryan Graves, ex-piloto de F-18 da Marinha S e atual diretor executivo da Americans for Safe Aerospace. Sr. Graves, depois de dar as saudações necessárias, admitiu na audiência que não estava falando apenas por si mesmo, mas por mais de 30 funcionários da aviação comercial e veteranos militares que compartilharam seus encontros únicos com ele. Ele afirmou ainda que esses avistamentos não são mais raros, já que tripulações aéreas militares e até mesmo pilotos comerciais os encontram com frequência e isso deixa preocupado, pois esses homens normalmente arriscam suas vidas toda vez que encontram esses UAPs. Também da maneira como o governo desacredita esses relatos de testemunhas oculares é motivo de preocupação. Ele até afirmou que o governo emprega classificação excessiva de informações que teriam sido cruciais para esclarecer o público sobre alienígenas e fenômenos aéreos estranhos e inexplicáveis. Dando sua própria opinião, Experiência Graves explicou que o que ele encontrou foi um UAP avançado. Aconteceu em 2014, quando Graves ainda era um piloto Foxtrot de F-18 na Marinha. Ele estava estacionado em Virginia Beach e depois que sua equipe terminou as atualizações no jato, ele começou a detectar coisas estranhas. Objetos do radar. O sinal era tão controverso que ele pensou que era um erro, mas não era. Descobriu-se que era um OVNI.
O objeto voador parecia ser um cubo cinza escuro dentro de uma esfera transparente, tinha cerca de 1,5 m a 15 pés de profundidade de diâmetro e chegou muito perto da aeronave, cerca de 50 pés. Graves relatou que seu comandante rapidamente chamou o esquadrão para retornar à base, mas foi isso. Não houve menção ao incidente e ninguém foi autorizado a relatar tais avistamentos. De acordo com Graves, esses avistamentos tornaram-se mais frequentes e os superiores frequentemente informavam os pilotos sobre os riscos de encontrar OVNIs durante os voos. Esses eventos foram o que levaram Graves a formar os americanos para uma aeroespacial segura. A organização atua como um lugar seguro para testemunhas oculares de OVNIs compartilharem seus encontros. A maioria dos encontros relatados vem de pilotos veteranos e a maioria deles vê esses OVNIs na órbita inferior da Terra ou em altitudes elevadas de 40 mil pés. A segunda testemunha foi David Grush, um ex-oficial sênior de inteligência da Agência Nacional de Inteligência Geoespacial. Grush admitiu ter feito parte da força-tarefa UAP em um denunciante muito ativo. Ele admitiu que recebeu vários relatórios de vários membros da comunidade de inteligência federal, de que o governo estava operando em segredo em relação aos UAPs. Ele também revelou como vários funcionários públicos estimados lhe apresentaram informações sobre o UAPs, com muitos deles tendo fotografias e documentação oficial para apoiar suas afirmações. David Grush fez uma revelação chocante de que durante seus anos de serviço, ele obteve informações sobre um programa de engenharia reversa de OVNIs que supostamente estava em andamento há décadas. Isso significava que o governo estava tentando fazer engenharia reversa de tecnologia alienígena. Grush, no entanto, não teve acesso a esses arquivos. Ele acrescentou que sua denúncia trouxe muita retaliação de seus colegas e oficiais de alto escalão, mas ele espera que suas ações ajudem a uma melhor transparência. A terceira testemunha é David Fravor, um comandante aposentado da Marinha. Fravor encontrou um UAP. Ele chama de Tic Tac. Este encontro aconteceu em 2004, quando ele era comandante do Esquadrão 41 de Caça de Ataque da Marinha. Um dia, enquanto se preparava para o treinamento aéreo, ele e seu ala foram repentinamente chamados de volta e informados de que o treinamento seria suspenso. Além disso, eles receberam a missão de investigar um objeto em um determinado local no ar. De acordo com Fravor, o controlador nunca os informou sobre o que o objeto era. Na verdade, o controlador também não sabia o que era e então eles estavam praticamente às cegas. No entanto, foram informados de que o estranho objeto havia sido observado por mais de 2 semanas nos radares e tinha o hábito de cair em uma altitude de 20 mil pés para pairar no ar antes de subir direto para altitudes acima de 80 mil pés. Só para que você saiba que a 80 mil pés de altitude você entrou no espaço sideral. Então este objeto estava descendo do espaço para a atmosfera e recuando misteriosamente para o espaço. Fravor e sua equipe logo chegaram ao local e, ao olhar ao redor, viu um pouco de água branca no lado direito do jato. Normalmente um piloto poderia experimentar uma miragem como esta se fosse um dia chuvoso ou nublado, mas aquele dia estava claro e claro. Então este não havia nenhum fenômeno climático. Quando Fravor e seus companheiros olharam para baixo e viram um pequeno objeto tic-tac branco movendo-se de um lado para outro sobre a água como uma bola de ping-pong, parecia estranho porque não havia rotores ou superfícies de controle para fazer a bola se mover no caminho. Isso aconteceu porque decidiu dar uma olhada no tic-tac de perto. Ele estava pendurado a cerca de 12 mil pés no ar, um pouco abaixo deles. Mas quando eles se aproximaram, o objeto virou e olhou em sua direção, como se os visse chegando. Eles se aproximaram dele e justamente quando eles estavam a 800 metros dele, o objeto de repente acelerou na frente deles e desapareceu. Surpreendentemente, o objeto Whitewater também desapareceu ao mesmo tempo em que um dos alas do Fravor, localizado 8 mil pés acima deles, também perdeu contato com os objetos misteriosos. Mas justamente quando Fravor e a equipe estavam prestes a voltar, o controlador os informou que o objeto havia sido avistado a uma distância de 60 milhas de sua localização. Isso ocorreu apenas 1 minuto após seu misterioso desaparecimento. Então isso deixa 2 opções: ou o objeto foi muito rápido ou desapareceu. Infelizmente, ninguém sabe até hoje. De acordo com Fravor, o incidente nunca foi investigado. Mesmo seus colegas de quarto nunca fizeram perguntas sobre o encontro. Demorou mais 5 anos, isto é, 2009, antes que o evento fosse investigado.
Mas mesmo assim as autoridades ainda pressionaram para manter os documentos confidenciais. Depois de apresentarem seus discursos no Congresso, foram feitas algumas perguntas, e ao que tudo indica, ficou claro que eles foram bastante cuidadosos com suas respostas para não provocar qualquer agência ou mesmo o governo. No entanto, eles admitiram que o governo e suas agências associadas sabem muito mais do que eles. Eu deixei o público saber que você pode querer saber que as agências governamentais aqui podem significar a CIA, o FBI e outras organizações do serviço secreto. Mas não, apenas essas agências governamentais foram acusadas de ocultar detalhes sobre alienígenas. Agências espaciais como a NASA também foram acusadas do mesmo. Há várias imagens vazadas da NASA sobre alienígenas. Além da organização ter tido vários encontros com alienígenas ao longo dos anos, eles compartilharam encontros com o APS e até mesmo relatos de tecnologia alienígena avançada, levantando questões sobre engenharia reversa. A busca por transparência. No cerne de tudo isso está a busca por transparência e conhecimento. Algumas testemunhas enfrentaram ameaças e retaliação por compartilhar informações, mas acreditam na importância da verdade. Felizmente, uns punhados de testemunhas estão dispostas a compartilhar seus encontros e descobertas com o público, apesar dos riscos envolvidos até agora. Isto parece ser uma boa notícia para a América e para o mundo. Uma vez que os Estados Unidos, o Congresso está programado para realizar muito mais dessas audiências nas próximas semanas para descobrir as verdades não contadas sobre alienígenas e fenômenos aéreos não identificados. Mas infelizmente pode ser difícil conseguir testemunhas confiáveis que possam testemunhar com ousadia como esses homens fizeram, por causa dos riscos associados a ser um denunciante. Uma das testemunhas, quando questionada se ele havia enfrentado quaisquer consequências ou ameaças, respondeu discretamente que realmente havia sofrido tais ameaças e não apenas ele, mas toda a sua família, mas que ainda está disposto a arriscar porque ele acredita que as pessoas têm direito à transparência e, portanto, pode haver um problema se as testemunhas estiverem com muito medo de se revelarem por medo de serem atacadas ou expulsas de seus empregos. Você vê a maioria dos denunciantes que compartilharam informações cruciais sobre encontros com alienígenas feito anonimamente, sem mostrar os seus rostos ou a revelação dos seus nomes. No entanto, estes tipos de casos são sempre rejeitados ou desacreditados pelo governo dos Estados Unidos como meras histórias ou conspirações.